Bom dia, irmãos. Deus nos abençoe, Deus abençoe a cada irmão que está assistindo a segunda parte dessa aula. Nós estamos estudando da nossa revista a lição 11, Ação de Graças e Petição pela Igreja. Está baseada em Colossenses de 3 a 12, e semana passada nós começamos aí, fizemos uma revisão, lembramos quem era a cidade de Colossos, quem foi o autor, quais eram as heresias que estavam chegando ali, tentando perturbar aquela igreja, enfim. E nós vimos semana passada que Paulo, quando recebeu as informações ali de Epáfras, a primeira coisa que ele fez foi agradecer, um sentimento de gratidão por aquela igreja, né? Gratidão por ela ser formada por verdadeiros cristãos, porque a fé daqueles homens aqueles homens e mulheres, né, daquelas pessoas estava em Jesus, e não era uma fé estagnada, era uma fé viva, era uma fé que se movia, que se desenvolvia e crescia. Então, eles tinham essa fé em Cristo Jesus, eles tinham também o amor uns para com os outros, era uma marca muito grande ali naquela igreja, o amor entre eles, e a esperança, eles viviam essa esperança, né? E também nós vimos que aquela igreja, Paulo agradeceu a Deus por aquela igreja porque ela ouviu o verdadeiro evangelho. Que evangelho é esse? Que era a palavra da verdade, era e é a palavra da verdade, estava chegando a todo um mundo conhecido naquela época e estava produzindo fruto e crescendo. Então, era por essa igreja que Paulo agradecia, e é preciso que nós, como igrejas, que igreja? Eu e você, porque, como nós falamos semana passada, a igreja não é, eu sei que o irmão sabe, a igreja não é o templo, mas a igreja somos nós, cada um de nós, templos do Espírito Santo. Nós precisamos ter esses aspectos da igreja de Colossenses, porque eles estavam no caminho certo. E nós terminamos semana passada incentivando a cada um dos irmãos a agradecer pela existência da nossa igreja e orar para que cada um seja ajudado nas suas dificuldades e para que a palavra da verdade mesmo cresça e produza fruto entre nós. Continuando essa lição, nós vamos focar nos versículos de 9 a 12, porque hoje nós vamos estudar sobre a oração pela igreja. E essa oração vai ser dividida numa petição pela igreja e na gratidão que a igreja deveria manifestar, tá bom? Então, está baseada em Colossenses ainda no 1, eu vou ler novamente, do 9 ao 12. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, seguindo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, essa segunda parte aí do texto que nós estamos estudando, vem falando que, desde que Paulo ouviu sobre aquela igreja, ele não cessou de orar por aqueles irmãos. E a petição
por aquela igreja, está o autor da lição aqui foi cortando os pedacinhos, isso é bom porque a gente pode entender melhor. No versículo 9, o pleno conhecimento da sua vontade. Nenhum crente deve se satisfazer com conhecimento parcial ou incompleto da vontade de Deus, mas deve procurar com toda a diligência transbordar nesse conhecimento. Toda a sabedoria e entendimento espiritual é o conteúdo de tal conhecimento. Então, queridos, o que Paulo pedia, né, a petição a Deus por aquela igreja, é que eles tivessem pleno conhecimento da vontade de Deus. Isso é uma busca que cada um precisa ter, precisa, com a sua vida espiritual, sua comunhão com Deus, querendo saber do Senhor o que Deus quer de cada um de nós, para que a gente possa transbordar, né, nesse conhecimento. E esse conhecimento vem através da palavra, através da oração, através realmente do nosso viver com o Senhor. Também essa petição pela igreja, aí no versículo 10, uma vida de modo digno do Senhor. Então, o pleno conhecimento da vontade de Deus produz um viver digno do Senhor, que é do seu inteiro agrado. Então, não é aquela visão que você conhece Deus na teoria, nem algo que não dá fruto e que não tem nada a ver com a prática, mas, ao contrário, transforma o caráter e a vida. Essa semana, eu estive assistindo o culto na internet, assisti um culto em que o tema, né, o lema que os líderes propuseram àquela igreja, no 2019, 2020, foi o ano do concerto, e agora 2021 é o ano do alinhamento. Eu achei muito interessante, porque como você pode ter alinhamento com aquilo que Deus quer para a sua vida se a gente não se consertar? Então, muitas vezes, nós queremos viver do nosso modo, sabe? Como se Deus fosse, digamos assim, né? Nós somos Deus e Ele é o servo. Então, tem que ser do meu jeito, eu não preciso mudar, eu não preciso me arrepender, eu não preciso negar a mim mesmo. Então, não é assim, né? Então, nós precisamos nos consertar, pedir ao Senhor que nos dê graça, que nos dê força. Conserto é muito difícil, mas se nós pedirmos a graça do Senhor, Ele nos ajuda e nós precisamos nos consertar. E após esse conserto, ou pelo menos iniciado esse conserto, vem o alinhamento. O que é o alinhamento? É quando nós estamos em linha com aquilo que Deus deseja de nós. Eu acredito que até que o próprio conserto já é um alinhamento, porque se você está com alguma parte da sua vida que está precisando consertar, e você chega diante de Deus e fala: Senhor, eu preciso me consertar nisso, me ajuda. E você ora e você se desvia do mal, eu acho que, de certa forma, você já está se alinhando. Então, aqui nesse ponto que fala uma vida, no versículo 10, né? Uma vida de modo digno do Senhor, é um alinhamento que transforma o caráter e a vida. Então, do jeito que você era, você não vai ser mais, você vai ser diferente, porque o Senhor está te consertando, você está desejando esse conserto e você está desejando também fazer a vontade dele. Então, continuando a oração pela igreja por uma vida frutífera. Os crentes são lembrados de que, embora eles não sejam salvos para boas obras, mas eles foram salvos para as boas obras, tá? Então, não pelas boas obras, mas para as boas obras. E no mesmo texto em que Paulo afirma que nós somos salvos pela graça, também sublinha que somos chamados às boas obras. Está em Efésios 2, de 8 a 10. Então,
as boas obras precisam nos acompanhar porque nós recebemos a Cristo. E é dessa forma que as pessoas vão ver que algo diferente há em nós e elas vão querer saber o que que é. É uma boa forma de nós testemunharmos. Também, essa petição pela igreja é pelo crescimento do conhecimento de Deus. O crescimento espiritual é progressivo, né? Crescendo. Esse conhecimento está revelado na palavra, que deve ser desejada por nós como bebê que anseia pelo leite materno. Então, as marcas do crescimento espiritual incluem profundo amor pela palavra de Deus, obediência, grande fé e mais amor. Então, se você deseja crescer, né, na graça e no conhecimento do Senhor, então aí está a, não posso dizer receita, né, mas está aí o que a gente precisa. Amar a palavra de Deus, obedecer, ter fé e ter mais amor. Dessa forma, nós vamos crescendo no conhecimento de Deus. Então, essa era porque Paulo orava por aquela igreja, né? Então, a petição pela igreja também é o fortalecimento com todo o poder, né? Então, Paulo ora para que aqueles crentes fossem fortalecidos. Também, novamente, é uma ação progressiva, né, sendo fortalecidos. A vida cristã não se alimenta de energia humana, por isso o fortalecimento ocorre segundo a força da sua glória. Você já passou por experiências na sua vida, coisas pesadas mesmo, doenças, dificuldades, e depois que aquilo tudo passa, você fala assim: meu Deus, como eu consegui passar por isso? Eu tenho algumas. Eu tenho certeza que você também tem algumas experiências. Então, isso aconteceu porque o Senhor te fortaleceu para que você passasse por aquela dificuldade. Foi a força da glória de Deus que nos permitiu vencer. Nessa parte tem aqui o versículo de Atos 1:9, né? E recebereis poder que há de vir sobre nós, sobre vós, né? Então, é o Espírito Santo que nos capacita para que nós tenhamos esse poder para crescer, para passar pelas dificuldades. Então, é comum o apóstolo Paulo mencionar as suas orações a favor dos leitores. Né? Outras cartas ele já fazia isso, porque era o papel do apóstolo. E também, em toda a Bíblia, nós vemos que orar um pelos outros é um dever da mutualidade. Está exemplificado aí na Bíblia, né? Então, Jó orou pelos seus amigos, Moisés orou por Arão, Jesus orou por nós, que somos seus discípulos. A igreja de Jerusalém pediu a Deus que Pedro fosse solto da prisão. Paulo orava pelos cristãos e Epáfras orou pelos colossenses. Aqui tem as referências que confirmam essa ação, né, de orar uns pelos outros, e nós precisamos mesmo muito da oração uns dos outros. Agora, primeiro foi a oração pela igreja, a petição pela igreja, agora a gratidão da igreja. Então, Paulo pede que os colossenses tenham um espírito agradecido por algumas razões. Eles precisavam agradecer, eu e você precisamos ver, porque nós fomos feitos idôneos. Antes de Deus nos salvar, por sua graça, éramos verdadeiramente desqualificados para receber a herança. Então, quando Jesus vem morar na nossa vida, no nosso coração, ele nos fez capazes de receber essa herança. Essa é a questão da idoneidade. A gratidão pela igreja também tem
tem a parte que lhe cabe, né? A ideia da herança reflete uma característica do Antigo Testamento, né? Assim como existia a questão de herança lá, nós também recebemos, vamos receber, né? Já recebemos em Cristo, nós fazemos parte dessa herança divina. Aí, Romanos 8:17, nós vamos ler aqui. Eu separei para que nós pudéssemos ver. Romanos 8:17 diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, o Senhor nos fez herdeiros com Cristo. Tá? Então, essa herança nos cabe. Também a gratidão pela Igreja, porque eles receberam a herança nos santos na luz. Os cristãos têm mais do que um lugar santo onde viverão, que é a presença de Deus. Os santos na luz são as pessoas que têm sido separadas do mundo para serem de Deus. Olha a nossa responsabilidade de ser, não só ficar esperando, e é muito bom, porque é a vida eterna, mas a vida com Deus precisa ser vivida aqui. A herança pertence apenas a eles, né? A nós. Paulo, em outro momento, lá em Coríntios, ele diz, Coríntios 6:9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. E depois ele relaciona algumas pessoas que não vão herdar. Então, a herança é na luz, e a luz representa duas realidades. Intelectualmente representa a verdade e moralmente representa a pureza. Então, duas coisas que nós, como crentes, precisamos ter em nossa vida, a verdade e a pureza. Em contraste com a herança terrena de Israel, a herança nos santos na luz, o reino espiritual da verdade e da pureza, onde Deus habita. Então, quando alguém é salvo, Deus lhe concede imediatamente a idoneidade para desfrutar o céu. Embora a herança esteja reservada no céu, o crente recebe aqui na terra o Espírito como penhor de sua herança, de modo que dela já desfruta. Então, nós desfrutamos da herança do Senhor aqui, enquanto nós estamos vivendo. Através do Espírito Santo, nós recebemos essa herança de verdade e pureza. Olha só a nossa responsabilidade, a minha, a sua, de andar de um modo que Deus se agrade. Colossenses para hoje: com que frequência ou intensidade investimos o nosso tempo em oração, agradecendo e pedindo a Deus pelos irmãos? Não é esse um bom e necessário hábito para colocarmos em prática a partir de hoje? Então, nós precisamos agradecer pelos nossos irmãos, pedir pelos nossos irmãos, né? E isso precisa ser uma coisa cíclica, né? Entre todos nós, mútua, na verdade, entre todos nós. Tá? Então, terminando, assim, antes de passar para a conclusão, eu queria falar uma coisa aqui que eu anotei em relação a essas coisas que vêm, as heresias que entram na igreja, ou muitas vezes, não só as heresias, mas aquela acomodação, coisas que vêm para nós como crentes e que vão nos afetar. Então, por isso, nós precisamos pedir ao Senhor todo dia que nós estejamos despertos para as coisas, apercebidos das coisas que estão acontecendo. Voltando aqui à herança na luz, as duas realidades que representam a verdade e a pureza, eu estava também conversando com o Luiz sobre algumas coisas em relação a heresias que tentam entrar nas igrejas, e eu fiz uma correlação
porque aqui eu não sei na casa de vocês, mas aqui dão uns formigões que eles parecem que são donos da minha cozinha, sabe? Ainda bem que não mordem, porque senão a gente estava frio. Então, as formigas grandes e tal. Então, eu precisava me livrar, infelizmente, desculpa a natureza, mas eu precisava me livrar daquelas formigas, porque elas passam em tudo quanto é lugar. E eu tenho um veneno que se chama Strike. Esse veneno eu acredito que ele seja doce, porque, né, não posso provar, mas acredito que seja. Então, você coloca um pouquinho e imediatamente a formiga vem, né? Por isso que eu acho que é doce. Ela vem, ela come e ela vai embora. E para onde ela for, ela ela transfere aquele veneno. Então, queridos, acaba mesmo com as formigas, né? Não estou fazendo comercial do strike, não. Mas muitas vezes o que acontece conosco, espiritualmente falando, são, é isso. Não são coisas tão grandes, não são coisas tão assim ah, impactantes que vêm na nossa vida. São coisas pequenas que vêm ou para você particularmente, ou vem tentando infiltrar na igreja. Então, você fica com aquilo no seu coração. Então, você não se desenvolve, você não expulsa aquilo, você não repreende, você não pede ajuda, você não vai para a palavra. Então, você guarda o erro no seu coração. E aquilo vai contaminar outras pessoas de uma forma ou de outra. Então, que nós estejamos atentos, que nós estejamos é, é, espertos, digamos assim, né, numa linguagem de carioca, que nós estejamos apercebidos com essas coisas que vêm com uma aparência de que não tem nada a ver, algumas alianças. Eu vi de uma pessoa também que Deus havia falado com ela, cuidado com as alianças. Muitas vezes a coisa não é exatamente errado, mas você está se aliando a alguém que está fazendo alguma coisa errada e Deus não se agrada disso. O evangelho de Jesus, como nós vimos aqui atrás, né, no começo lá da nossa lição, é um evangelho vivo que se move, né? Desenvolve e cresce. Está lá na gratidão pela igreja, a fé em Cristo Jesus. Então, não é uma coisa que você vai dizer, essa é a religião da minha avó, da minha mãe, e agora vai ser a minha. Não, precisa ser alguma coisa viva, alguma coisa que toque em você, e por estar vivo e gerando vida em você, vai gerar em outras pessoas. Então, terminando a nossa lição, nós aprendemos hoje que Paulo deu graças a Deus, né, por aqueles crentes ali de Colossos, e orou por eles, e ele orou por todos eles, não só por um ou por outro, mas por todos, e ele dá graças e faz uma petição por todos. Então, os colossenses haviam progredido espiritualmente, mas podiam alcançar mais progressos, e Deus agradece e pede por eles. Essa união de gratidão e petição é um excelente modelo para nossa vida cristã. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que que você esteja se vendo como a igreja, não esteja considerando os outros a igreja, não, você é a igreja. Como você tem se posicionado na fé, no amor, na esperança, na oração pelos outros, no conserto, no alinhamento e também na forma de viver uma fé que se move em direção a Jesus e também em direção às outras pessoas. Então, que Deus nos abençoe. Desejo um excelente domingo a todos os irmãos e graça e paz, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço.